Bi. A senhora desbloqueia aqui, por favor, para eu ir acompanhando. Aí é no Facebook. Mas eu não apareço ali. Já está online. Quem? Já está online. Boa noite. Boa noite, não quero Boa tarde, né? boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui de novo para eu com a doutora Reisla, que é a endocrinologista que trabalha aqui com a gente no Centro Médico Matsumoto, e a gente veio falar um pouquinho hoje sobre telemedicina, né? Então acho que hoje já está bem na moda, o ministro tem falado, os conselhos têm falado muito sobre a telemedicina, a gente tem visto muitos serviços falando sobre telemedicina, mas basicamente que a gente hoje aqui vai bater um papo para falar mesmo o que é a telemedicina e tirar as dúvidas de vocês que têm nos visto, têm nos acompanhado, porque vocês são nossos clientes, participam das nossas redes e acho importante a nossa contribuição, principalmente nesse momento de afastamento, de quarentena, todo mundo em casa, enfim. Boa tarde, né, a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco. Eu acho que é importante a gente, é até uma satisfação que a gente tem que dar para os nossos pacientes à medida que as coisas vão modificando, né? Acho que a gente está passando por um período de muita mudança e acho que é mudança para todos nós, né? São readaptações para vocês e readaptações para a gente como profissionais de saúde, né? E a telemedicina surgiu exatamente diante dessas mudanças todas, né? Da necessidade da gente ter uma forma de apoiar esse distanciamento social e, ao mesmo tempo, não deixar os nossos pacientes desassistidos, né? A gente sabe que há um receio muito grande em relação a sair de casa para realizar a consulta médica, né? E isso procede. A gente está tentando, através da telemedicina, dar uma assistência maior e poder fazer um segmento, manter um acompanhamento daquele paciente que não se sente à vontade ou daquele paciente que tem um receio em sair para vir à consulta médica, né? Então assim, nós estamos aqui agora, então contamos com vocês para seus questionamentos, dúvidas, perguntas, alguma colocação. Então a gente abriu justamente esse espaço para poder ter essa conversa com vocês, para que realmente tire essas dúvidas e a coisa seja mais fluida, né? A telemedicina a gente acha que começou agora, mas na verdade ela já vem muito tempo antes. A gente associa a telemedicina com algum equipamento, mas na verdade isso data muito antes, né? Então há relatos de histórias onde tribos com problemas, ou existia um médico do outro lado do rio e ele mandava um emissário para perguntar, o emissário também trazia. Então isso também é uma forma de telemedicina, que é um atendimento à distância, né? Claro que com o passar dos anos, todo o desenvolvimento tecnológico, isso ainda trouxe muito mais facilidades e vantagens, rapidez no atendimento e obviamente assertividade, né? Nos atendimentos quando feitos não presenciais. É importante deixar muito claro também que assim, não é porque o paciente não está presente fisicamente, não é que ele não está sendo visto. A telemedicina, a telesaúde, ela vem justamente para complementar tudo isso. Como a Reisla falou, esse afastamento que nos é imposto através dessa quarentena, a gente não pode deixar os nossos doentes, principalmente os nossos doentes crônicos, desassistidos. Então aqueles que já compareceram, já estão em acompanhamento, a gente consegue, através de um equipamento, a gente consegue estar, pelo menos no primeiro orientando, olhando alguns exames, obviamente, através da própria tecnologia, olhando, avaliando e também emitindo algumas opiniões, receituários, que tudo isso está sendo melhorado, né? O CFM, o Conselho Federal de Medicina, junto aos Conselhos Regionais de Medicina, eles estão regulamentando o funcionamento. Então a gente está melhorando o serviço a cada dia. Nós não somos profundos conhecedores, como a maioria dos colegas que estão trabalhando nisso. Acho que a gente está iniciando essa modalidade de atendimento. O Centro Médico Matsumoto demorou um pouquinho para entrar, até porque a gente tem essa preocupação de quando começar ou iniciar o serviço, a gente sempre busca o melhor, o serviço um pouco mais robusto. Claro que a gente ainda tem muitas falhas, aí a gente vai contar sempre com a colaboração e
e o feedback dos nossos clientes, enfim, que estão com a gente, para a gente melhorar a cada dia. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ir no básico, né? Eu tenho conversado com muitos pacientes, a gente já iniciou o atendimento dessa forma para alguns pacientes, mas o que eu tenho notado no dia a dia, no atendimento no consultório, é que alguns pacientes têm receio por desconhecer, realmente não sabem o que é, como funciona, né? Então, o que vem a ser a telemedicina, né? O teleatendimento, teleconsulta, né? Nesse momento, a gente tem feito o atendimento dos pacientes de forma, né, não presencial, através de uma ferramenta que é utilizada online, né? Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas nesse momento, né, diante da necessidade da gente tomar uma providência mais rápido, da gente instituir isso mais rápido. A gente optou em iniciar pelo WhatsApp, por chamada de vídeo pelo WhatsApp, exatamente porque a gente sabe que tem uma abrangência maior, né? Hoje em dia, boa parte da população tem o WhatsApp, já está acostumada a manusear o WhatsApp, então isso facilita muito, né? A praticidade disso aí nos auxilia muito. Então, a consulta ela é realizada aqui no Centro Médico Matsumoto através da videochamada pelo WhatsApp, né? E o paciente, ele tem a opção, hoje em dia, quando ele liga, quando ele entra em contato na clínica para fazer o seu agendamento de consulta, é oferecida essa possibilidade do teleatendimento, né? Caso o paciente concorde, esse paciente posteriormente vai receber um contato do número que a gente faz o atendimento aqui, tá? Dando todas as orientações. Então, o paciente vai ter um dia marcado, um horário marcado para essas consultas, da mesma forma que seria a consulta presencial, né? E eu acho que é importante, Carla, a gente deixar claro para esses pacientes que a consulta vai acontecer da mesma forma, né? Embora o paciente não esteja aqui, a gente não esteja próximo do paciente, nós, os médicos que estamos fazendo esse atendimento, a gente vai estar aqui na clínica, dentro de uma sala, dentro de um consultório, com o prontuário do paciente aberto, então a gente vai estar descrevendo todo o atendimento no prontuário, né? E a partir daí tomando condutas em relação a esse atendimento, né? Eu sempre oriento para os pacientes que é interessante até que ele tenha no momento da consulta, ele tem um espaço, um quarto, uma sala, um local que ele possa ter privacidade, assim como ele tem, né, na consulta presencial, para que a gente possa conversar tranquilamente, para que a gente possa desenvolver um diálogo durante a consulta e para que a consulta seja mais proveitosa possível, né? Nesse momento, isso é muito importante. Uma dúvida que surge a todo tempo, quando eu questiono os pacientes, né, que têm receio em relação ao teleatendimento, como que a gente vai ser avaliado, né? Eu tenho exame para mostrar para o meu médico, como é que esse exame vai ser visto. Então, a gente tem solicitado que esse exame seja previamente enviado para a gente, tá? Como pode ser feito isso? Pode ser feito foto do próprio exame, desde que legível, né? E ser enviado para esse número do WhatsApp, que normalmente quando a gente contacta o paciente, já é exatamente para o paciente poder enviar esse exame, tá? Principalmente quando é exame de imagem, né? Tomografia, resultado de ecografia, a gente tem aquele laudo do exame, então se tirar uma foto legível ali, a gente já consegue previamente fazer uma análise, tá? Em relação aos exames laboratoriais, a mesma coisa. Se for uma quantidade de exame pequena que vocês acharem que se justifica e que é fácil realizar a foto, que vai ficar legível, pode ser enviado dessa forma, tá? Uma outra dúvida que surge é, eu tenho muito exame laboratorial para mostrar, é um volume grande, como é que eu vou fotografar tanto exame e enviar, tá? Existe uma outra forma que a maior parte dos laboratórios hoje em dia disponibiliza um login e uma senha para acesso, tá? Se esse login e essa senha for enviado para a gente previamente, a gente consegue fazer uma análise desse exame para quando a gente acessar, quando a gente tiver o contato com o paciente, a gente já fez uma análise anterior desse exame, né? Então, tem formas da gente conseguir ter esse acesso antes para poder analisar esse exame aí. Agora a gente tem que deixar bem claro o seguinte, é uma consulta, claro, não estamos fisicamente presentes, mas nós estamos através aí de um equipamento, a gente está nos falando. É importante assim, a gente avalia o paciente naquilo que é possível,
A gente orienta o paciente também naquilo que é possível, mas isso não descarta no nosso atendimento assim, a orientação, olha só, você precisa ir no pronto-socorro. Porque senão dá um entendimento que não, o doutor está fazendo por telechamada e aí eu vou tratar tudo em casa. Não é bem assim. Tá? A ideia é que a gente faça o acompanhamento dos nossos pacientes de consultório e qualquer agravamento que a gente perceba, né? Porque, claro, a gente vai estar falando por um telemóvel, vai estar falando por um celular, e havendo uma percepção de um agravamento ou de alguma coisa que necessite um médico, uma avaliação física, ou esse paciente a gente pede para vir ao consultório, o que a gente chama de consulta híbrida, que envolve tanta parte do teleatendimento, mais a complementação aqui no consultório, para que a gente possa, através de um exame físico, olhar o paciente, ou até mesmo orientação de, olha só, você precisa ir para o hospital. Então, há de se entender que sim, é uma ferramenta, ela veio, e tem que se dita também, que ela está funcionando em caráter excepcional, como a temporário, por causa dessa crise que a gente está passando, mas isso não, os tratamentos devem ser orientados quando em casa, mas havendo a necessidade e a percepção eles devem ser encaminhados ao hospital, porque senão as pessoas podem começar a entender, não, já que é telemedicina, até se eu passar mal, eu vou lá e ele vai me tratar. Não é bem assim. Há essa limitação do próprio exame físico e no caso de a gente perceber, olha, você realmente precisa ir ao hospital, isso é importante, é um aconselhamento médico, é como se fosse mais uma indicação. Essa questão da gente orientar e ir para o hospital, principalmente nos casos que a gente detectar que tem alguma urgência, né? Porque essa consulta presencial ela pode ser feita também aqui no atendimento. Pode acontecer de em algum momento eu estar fazendo o atendimento por teleconsulta e detectar por algum motivo na conversa com o paciente, nos questionamentos que a gente faz, que esse paciente precisa de uma avaliação aqui no consultório. Então, assim, isso vai ser feito. A gente vai ponderar no momento e vai falar, não, no seu caso a gente precisa avaliar pessoalmente para a gente pontuar determinadas coisas para fazer um exame físico mais específico. Né? Tem uma pergunta aqui de Formosa, mais ou menos é uma dúvida, né? Em caso dos atendimentos dos pacientes de Formosa, aqui como é que seria mandado? Bom, primeiro é o seguinte, os pacientes que são atendidos de Formosa, aqui obviamente há necessidade dos médicos serem cadastrados no CRM Goiás. Tá? Não, esse atendimento ele visa também essa coisa protocolar. E sim, depois de atendido aqui, a gente vai fazer os encaminhamentos devidos. Esses receitas ou pedidos de exame serão encaminhados até Formosa, serão entregues lá e ficarão disponíveis na nossa unidade de lá. A gente ainda está melhorando esse processo no sentido de que a gente faça a entrega, enfim, a gente ainda está buscando a melhor maneira, mas no momento é assim, a gente vai fazer esse atendimento, como a gente já tem feito, faz as orientações devidas, eu faço depois de pronto, eu mando através do meio eletrônico o que foi feito, né, o material expedido, que é tanto o receituário e pedido de exames, via digital, e a via física, que é o exame em si, o papel, vai estar disponível lá na unidade Formosa. Isso. É importante a gente ressaltar isso, né? Muitas receitas têm que ser pelo meio físico mesmo, a gente tem medicamentos de controle especial, próprios pedidos de exame, às vezes algum relatório que o paciente precise. Tudo isso a gente finalizando a consulta, a gente já deixa isso tudo pronto, tá? E tem aquelas situações também em que a gente tem ajustes de dose de medicação. Então, às vezes o paciente já tem uma receita de uma medicação que não é controlada, que a gente está apenas orientando algum ajuste na própria receita e que não é uma receita que vai ser preciso ser entregue na drogaria popular ou que seja uma receita de controle especial. A gente tem a possibilidade também de digitalizar, de enviar essa receita para o paciente ou de tirar uma foto e de enviar até no momento da consulta, logo que se encerra o atendimento, para esse paciente, né? A gente tem tentado fazer isso para facilitar ao máximo quando o paciente vem buscar esse pedido de exame, essa receita, seja qual for a demanda da consulta, né, para que ele já chegue na recepção e já pegue esse material, né. Um questionamento que tem surgido é exatamente sobre isso. Mas se eu tenho que ir na clínica para pegar a minha receita, se eu vou ter que ir na clínica para buscar alguma coisa, para assinar alguma coisa, é melhor que eu já vá e fique para consulta. O que a gente quer deixar claro para vocês é que tudo isso que a gente está fazendo é por uma proteção da comunidade como um todo. Eu acho que esse momento agora é o momento da gente pensar
não só no eu, mas a gente pensar como comunidade, né? Pensar no todo. A partir do momento que a gente consegue um volume maior de atendimentos pela teleconsulta, a gente diminui o fluxo, o movimento de pessoas dentro da própria clínica, né? A partir do momento que você vem para uma consulta, você vai aguardar um tempo a autorização de sua guia na recepção, depois você vai para outra recepção, vai aguardar ser chamado pelo médico. Então, seu tempo de exposição aqui, ele acaba sendo muito maior, né, do que simplesmente vir e pegar um pedido de exame ou assinar uma guia e sair. E esse é o nosso objetivo, né? A gente quer tentar preservar a saúde como um todo, a saúde de todos nós, né? O próprio médico normalmente trabalha em vários locais, tem contato em hospital, então por mais que a gente esteja sendo cada vez mais rigoroso, né, nesse cuidado antes de manusear cada paciente, na lavagem das mãos e tudo, é importante a gente pensar que quanto mais pessoas entram em contato, o risco é maior para todos, né? Então, a gente conseguindo segurar um pouco, diminuir esse volume de dentro da clínica, a gente expõe menos cada um de vocês, né? Agora é claro, né? Assim, a gente entende, isso acaba sendo mais uma ferramenta, né? Para os pacientes, principalmente esses pacientes que a doutora Risa, como endocrinologista, ela atende a uma população que tem um certo risco, os diabéticos, enfim, esses pacientes crônicos, pacientes mais idosos. Mas a gente também deixa muito claro, a gente vem falando desde as primeiras lives, que a ideia de estar conversando com nossos clientes, o pessoal que nos segue, é basicamente assim, a gente tem trabalhado ao longo desde o início dessa pandemia, ajustar, redimensionar espaços, trazer a segurança. Para aquele paciente que precisa, a gente realmente tem a nossa segurança e está tranquilo, o paciente pode vir que nós temos os espaços, as distanciamento, todas as medidas de segurança, novamente o álcool, a medida da aferição de temperatura já no início, várias separações para aqueles pacientes que precisam, o álcool em gel, enfim, há todo esse cuidado. Então, claro, se você realmente precisa, a gente vai estar atendendo aqui, né? Para aqueles pacientes que têm a possibilidade ou realmente estão com muito, não podem vir, eu tenho que alguma outra, um cuidado maior, um paciente muito mais idoso, sim, a telemedicina veio para corroborar, essa ferramenta veio realmente para ajudar. Mas eu deixar claro para vocês, assim, nós aqui, a gente tem tido bastante cuidado, né? Nós somos médicos, nós trabalhamos em vários hospitais, vários ambientes, mas a gente tem, né, essa preocupação principal, que é não transmitir, e ter esse cuidado no uso dos equipamentos de proteção individual, as máscaras, enfim, para trazer essa segurança. Porque realmente é melhor a gente estar olhando esse paciente, seja aqui pela telesaúde, pela telemedicina ou no consultório, para que esse paciente não saia aqui e saia para um pronto-socorro desses qualquer, onde aí sim a exposição é muito maior, o perigo é muito maior, e é deixar vocês bastante seguros nesse sentido. Realmente a nossa preocupação realmente diminuir o impacto dessa pandemia e obviamente nos nossos casos, nas nossas especialidades, né, os pacientes com problemas gastrointestinais vão continuar aparecendo, as doenças vão continuar agudizando, pode haver piora dessas outras doenças, claro, Covid também, né? Mas não podemos esquecer do resto, porque continua acontecendo tudo. Numa conversa com os outros especialistas, né, a gente, lá no início, a nossa preocupação, fecha, não fecha, eu falei, não, os problemas ginecológicos vão continuar aparecendo, os problemas de mama, pacientes com dores súbitas, dores que precisam ser reavaliadas, exames que precisam ser refeitos, enfim, é isso. Nós estamos diagnósticos, né, que não podem ser deixados, exato, né? O paciente muitas vezes é diagnosticado com câncer gástrico, um câncer intestinal. Então, assim, vão ter aqueles pacientes que a gente vai precisar ver de perto mesmo. Isso aí não tem como. Então, assim, a gente está tentando esclarecer, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem muito paciente que a gente consegue ver à distância. Sim. Nesse momento, claro. Não substituindo posteriormente uma reavaliação, uma consulta presencial, né? E especialmente aqueles pacientes de risco maior, né, idosos. Então a gente consegue dar uma assistência maior, porque como o Cal falou, a pandemia está aí, o Covid existe, mas a gente não pode fechar os olhos para as outras doenças que estão aí e que implicam em risco maior, né? Determinadas doenças, se descompensadas, como os diabéticos, por exemplo, a gente tem um risco maior, né, de ter um desfecho
pior num quadro, né, de uma eventual contaminação pela doença, né? Então isso é muito importante também. A gente não pode deixar os pacientes desassistidos e o objetivo da gente estar aqui conversando com vocês é exatamente isso, né? É tentar prestar essa assistência aos pacientes de uma forma geral. Isso aí, o pessoal pode perguntar. Deixa eu mudar o óculos aqui, porque eu não estou enxergando. Aí. Bom, nós somos, como eu vim falado para vocês nas outras lives, a gente ainda é tudo iniciante, tá, pessoal? Então, assim, a gente está aprendendo, a doutora Reis vai estar estreando aqui comigo, nós ainda estamos nesse, assim, a ideia é realmente usar essa ferramenta para trazer esclarecimentos, informações, como eu venho dito anteriormente em todas as outras lives, né? Acho que a história da pandemia do medo, ela vem crescendo muito mais e muito mais assustadora até mesmo que a pandemia do próprio Covid. Então a nossa ideia foi realmente criar um canal onde a gente possa estar trazendo informações realmente relevantes, que sejam importantes, que tragam o máximo de segurança, né? O que mais? Deixa eu ver. Não estou vendo nenhuma pergunta ainda. Eu tive uma pergunta de Formosa e não tive mais. Não abriu. Aí o pessoal chegando, o Cavalcante chegou. Cavalcante. Vocês estão longe. Ferreira Lopes, vocês estão longe, está cortando. Mas é exatamente pelo distanciamento. A gente está tentando, na medida do possível, né? Manter um certo distanciamento aí, até mesmo aqui na live, né? Então, Ferreira, é o que eu falei aqui no início, a gente está aqui aprendendo, né? Então, assim, essas ferramentas para a gente são muito novas, a gente está se adaptando a esses enquadramentos aqui, a gente está até tentando acertar, a gente está falando em duas aqui, mas a gente vai melhorar, viu? Obrigado aí por você ter mandado. Deixa eu ver algo mais. Bom, assim, a telemedicina também, a telesaúde, a teleconsulta, também gera uma consulta e também gera retorno, tá, pessoal? Então, assim, claro, a gente olha, a gente consulta, a gente pede exame, muitas das vezes esses exames você deve vir aí fazer numa clínica e aí, obviamente, você pode mandar pra gente. Como ela falou, alguns laboratórios, algumas outras clínicas mandam por login, a gente faz esse acesso normalmente antes da consulta. Foi pausado o vídeo, tá acontecendo alguma coisa. Qual vídeo? Do Instagram. Não sei. Por que tá pausado? Não, tá rodando. Tá rodando, tá terminando. Michele, Espíndola entraram. Mas o pessoal tá conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver pelo Instagram, pessoal? Não, tá entrando aqui o pessoal. Voltou? Uhum. Acho que tinha travado só. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Daniele, da de Formosa eu já respondi. Estação. Jorge, não, tem aqui. Jorge Ferreira, boa tarde. Vocês estão longe? Aqui, boa tarde. No caso de teleconsulta, como é? Procedimento. Estou vendo pelo Face. Ferreira Lopes está vendo pelo Face. A Ana Luísa. Inverteu aqui. Aparecendo lá atrás. Tá aparecendo lá atrás. Aí. Ana Luísa. Ana Luísa, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Faz tempo que eu não vejo ela. Dr. Matsumoto, no caso de uma teleconsulta, como é o procedimento? Ela é dona de Janeiro, é uma paciente minha antiga. Ô, Ana Luísa, manda um abraço para sua mãe, tá? É o que a gente veio falando lá anteriormente. É uma consulta que a gente vai conversar através de um telefone. Aqui, no caso, a gente está usando uma videochamada do WhatsApp. A gente vai estar fazendo todos os apontamentos normalmente no prontuário. No caso de pedido de exame ou orientação ou receita, a gente vai estar encaminhando por via digital e disponibilizando uma via aqui dentro da clínica, tá? E na verdade, assim, não muda muita coisa, a não ser o fato da gente não estar se vendo pessoalmente. Tá? Então, naquelas orientações de costume, para já acompanhamento de problemas que eu sei que eu já acompanho a sua mãe, assim, a gente sabe como anda, se há necessidade ou não de exame, mas
muda muito pouco, tá bom? E lembrando, né, que essa consulta se presta para pacientes de uma forma geral, tanto de primeira vez, quanto paciente de acompanhamento, paciente de segmento, para retorno também. Então a gente consegue reavaliar, né? Como eu disse, a gente está fazendo o possível para manter a consulta toda dentro do protocolo de uma consulta normal. Até o fato de estar aqui na clínica, de estar com prontuário, a gente consegue fazer uma análise e a gente tenta ao máximo, né? Tendo a questão da gente não poder fazer o exame físico, a gente tenta ao máximo, de acordo com os nossos questionamentos, com a anamnese, com o que a gente conversa com o paciente, a gente tentar ao máximo fazer um diagnóstico mais assertivo, fazer a conduta mais correta, de acordo com o que a gente tem de feedback do paciente no momento da conversa, né? E com a solicitação de exames ou com a análise de exames. Ferreira Lopes, doutor K, você acha que esta pandemia vai chegar muito mais longe que está? Meses e meses ficamos dentro de casa. Como tem vacina? Acho que ficamos muito tempo nessa condição. Você quer responder? É um questionamento que eu acho que todos nós estamos fazendo, né? A vacina é uma coisa que tem inúmeros grupos, né, no mundo inteiro estudando e dias e noites, né, atrás de uma solução para isso, mas a gente sabe que isso requer protocolos, né, e testagens, então a gente não sabe se a gente vai ter uma resposta em termos de vacina breve, né, muito provavelmente isso vai demorar um tempo ainda, mas é difícil a gente ter essa resposta, né, quanto tempo exato vai durar, a coisa não é matemática, assim, acho que no mundo inteiro os profissionais de saúde estão tentando responder a essa pergunta, né, a gente espera que dentro de um mês, 2, a coisa já esteja tranquilizando, esteja melhor, né? Eu acho que esse distanciamento social ele é importante nesse momento, né? Exatamente pela questão do achatamento da curva que tem sido tão falada, para a gente conseguir dar atendimento ao máximo de pacientes possível, mas a resposta exata é difícil da gente conseguir dar, né? Assim, é o que eu venho falando sempre, né? É uma doença nova, estamos entrando no 4º mês aqui de pandemia mesmo, quando ela surgiu os primeiros casos em dezembro até agora. Há muito estudo, há um volume de estudo muito grande, e a nosso questionamento e assim, a nossa angústia é quanto tempo a gente precisa ficar em casa. E aí tem que se entender o seguinte: todo mundo fala achatamento. O que é esse tal de achatamento, gente? Pelo amor de Deus, o achatamento é o seguinte: a gente tende a manter esse afastamento e essa diminuição da circulação. Para quê? Para dar tempo dos nossos sistemas de saúde melhorarem o número de leitos, para que ao longo do tempo, quando começar a adoecer, a gente tenha leitos e profissionais suficientes para tratar todos. Esse é o achatamento. Então a gente faz esse... evita que muitas pessoas adoeçam, né? Exatamente. Evitar esse mundo velho de gente adoece de uma vez, porque não tem leito para todo mundo, gente. A ideia é essa. Então, assim, achatar a curva é a gente se afastar mesmo, esse afastamento, esses cuidados, para que haja tempo, as pessoas que vá ver a doença e a gente tenha leito suficiente para que as pessoas sejam tratadas. É para isso. Né? É para isso que é o achatamento. Evitar o contato, diminuir a velocidade de contágio para dar tempo da gente tratar todo mundo. É isso, né, Risco? É isso. Tá, Ferreira? Acho que é isso. Agora, quanto tempo a gente tem visto aí, né, na França e na Espanha, já depois de ter passado há 2 semanas esse pico de mortes e de novos casos, ele vem gradativamente diminuindo. Agora, se você está pensando, a doença está indo, não é bem assim. Ela está numa fase decrescente lá na Europa, como já esteve na China, né, já atingiu o pico, já percebe-se alguma diminuição, mas ainda não passou. Eles começaram a flexibilizar a saída das pessoas, mas ainda está sob vigilância da doença, tá bom? Tem mais uma aqui. O nosso país não tem condições de ficar mais que 1 mês, nem digo sobre economia. Ferreira. A gente enfrenta esse problema, né? A gente sabe que o nosso país já vem de um histórico de muitos problemas econômicos, problemas de uma forma geral,
né? O que parece que o Ministério da Saúde tem estudado é setorizar a coisa, né? É um país muito grande, então ele tem características muito diferentes de outros países, né? Então a ideia é que vá se flexibilizando de acordo com a situação de cada local, né? Que as situações são diferentes em cada estado. Então a ideia é que vá fazendo uma flexibilização em cada local de acordo com a possibilidade de se fazer, exatamente para não parar o país inteiro, né? Essa conotação normalmente é essa conotação econômica, macroeconômica, sabe, Ferreira? Acho que a gente precisa ter muito cuidado para não entrar em searas de certo ou errado. A gente está dando mais ao contexto realmente do que a gente precisa fazer. Na nossa área, que é o nosso conhecimento, a área de saúde, é realmente entender que esses afastamentos, essa diminuição da circulação são importantes para realmente o cuidado e diminuir a velocidade de contágio. Obviamente, esses desdobramentos, acho que as nossas autoridades, nossos chefes que aí estão, acho que eles podem falar e muito mais e ter muito mais sapiência nesse sentido. Eu não quero, como eu vi outros colegas, né, falar sobre a economia, não economia, realmente é uma outra área, sim, merece uma outra discussão, mas que não é o nosso caso aqui agora, beleza? Vamos lá. Simone está mandando um abraço. Oi, Simone, tudo bem? Equipe. Vamos sair mais fortes dessa pandemia. Abraço para todos. Deixa aqui, passou, eu não vi o pessoal. Obrigado aí, pessoal da Eco Saúde, mandando parabéns pra gente. Obrigado para vocês aí também. E é isso, pessoal. Vamos como eu falei para vocês, a gente está melhorando. A ideia é sempre você estar aí mandando a opinião de vocês. A gente tem aí nossos canais digitais para você estar orientando até mesmo como está sendo o atendimento, para que a gente possa melhorar, né? Como eu falei, a gente demorou um pouco para começar. Eu vim falando acho que umas 2 vezes atrás. A gente ia iniciar, a gente começou. Não está perfeito, mas acho que é o melhor que a gente pode entregar agora é isso. Mas isso não quer dizer que já está pronto, e a melhoria de todo o processo depende do que vocês estão achando, das consultas que estão sendo feitas. A gente já tem feito bastante, né? A Isa tem feito, eu tenho feito algumas, o pessoal da psicologia também já tem feito. E é importante para aqueles que já fizeram, sempre está dando, a gente vai estar conversando, mas os canais aí que vocês têm da clínica, para estar sempre orientando assim, a gente melhorar o atendimento, tá, pessoal? E as pessoas, assim, pelo menos os relatos de uma forma geral, a gente tem tido um retorno bom, né? Os pacientes têm gostado, têm se sentido seguros. Eu acho que é até o motivo da gente estar aqui, mas eu acho que depois que quebra esse preconceito que existe, né, com uma mudança que é natural, toda mudança ela gera, né, uma insegurança em torno disso, mas eu acho que uma vez que a gente consegue quebrar isso, eu acho que a gente consegue ter resultados bons, a gente consegue ter direcionamentos bons em relação à conduta com os pacientes. Então eu acho que o feedback de vocês pra gente também é muito importante pra gente poder melhorar, né, cada dia mais. O que mais aqui? Não tem mais ninguém perguntando, gente. É muito bom, né? Qual o meu Instagram? Eu não sei o meu Instagram. De vocês? Centro Médico Matsumoto. Centro Médico Matsumoto. O que mais? Centro Médico Matsumoto. Como é? Centro Médico Matsumoto. Centro Médico. Centro Médico Matsumoto. É isso? É isso. Bom, a ideia da gente era isso aí, pessoal, trazer um pouco dessa informação, dessa novidade do teleatendimento, de como funciona. Eu acho que a gente até falou bastante, né? Uma coisa bastante nova pra gente também. Então aqui a Reisla, como eu, nós somos novos, então assim espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira. Como eu disse, pode usar aí os nossos meios digitais para outras dúvidas. Depois vocês podem deixar mais perguntas, se for o caso, a gente vai responder. Sim, a gente vai responder aí na medida que a gente está recebendo, tá, pessoal? Acho que por enquanto é isso. Acho que basicamente é isso, né? E mais uma vez deixar claro que o nosso objetivo aqui é tentar passar segurança para vocês, né? O máximo possível. Deixar claro que a gente está tentando fazer com que o nosso atendimento continue
ou da forma presencial, ou agora com a modernidade, né, da forma online, mas que continua sendo um atendimento de qualidade, que a gente preza, né, pelo bem-estar dos nossos pacientes, e o objetivo da gente estar aqui é exatamente isso, né, esclarecer e dar segurança para vocês nesse momento tão delicado para todos nós, né. Estão dando parabéns para você, ó, Reisla, vocês estão ótimos, podem fazer mais lives. Que bom, nós somos iniciantes, mas que bom, esse apoio é importante. Bom, Simone, Maciel, deixa eu ver. Sônia. Sônia. Vocês acreditam que mesmo com o frio e o tempo seco se aproximando, a possibilidade de achatar mais ainda as curvas? Olha só, eu vou responder aqui porque eu li alguma coisa a respeito sobre temperaturas, tá? Então, assim, muito embora houve um trabalho do MIT, do Instituto Massachusetts de pesquisa sobre isso, não foi confirmado se há ou não a diminuição da transmissibilidade do vírus, porque até nos países quentes ele acontece, e nos frios também, então não tem muito essa relação. Agora, o fato do frio estar chegando, claro, as pessoas vão ficar mais em casa, provavelmente, eu acredito que se você está mais em casa, está menos na rua, eu acho que diminui sim, né? Isso em casa, pessoal, não é ir todo mundo para casa porque estamos em confinamento, como eu tenho visto aí, então eu vou para casa do meu amigo, então em vez de não estar mais na sua casa, você está na casa de outra pessoa e criou uma aglomeração. Então, isso não é quarentena. E esse achatamento da curva, né, que ela perguntou, que o Dr. Cal explicou aqui, ele se dá única e exclusivamente pelo distanciamento social, né? Claro que fatores externos, né, fatores climáticos podem ou não influenciar, mas nesse momento o que se sabe é que o distanciamento social, logicamente, o distanciamento social correto, ele vai promover o achatamento da curva, porque se a pessoa está reclusa, se a pessoa está tendo menos contato, a chance do vírus se propagar com uma velocidade mais lenta, ela é muito maior, né? Então a gente consegue ter essa contaminação de uma forma mais incidente, de uma forma mais gradativa, né? Digamos assim. É isso. Tem mais alguma coisa aqui? Eu apertei aqui e subi um monte de coisa. Não. Acho que foi a última pergunta. Pessoal, acho que é isso aí. Obrigado, Reisla. Podem fazer mais lives também. Cadê de novo? Não, sim. A gente deve... A ideia toda semana a gente está trazendo um conteúdo de relevância, tá, pessoal? E é basicamente isso. É trazer informações. Eu falei para vocês sobre o medo, né? O medo que te estaca, e o medo que te traz segurança. Acho que a nossa vinda até aqui, a tudo isso, é trazer informações para que esse medo, a gente comece a trabalhar melhor nossos medos. Tá? Não é aquele medo que te deixa parado, estático, mas uma coisa que te traga mais segurança, para que vocês possam passar esse período com muito mais tranquilidade. Tá? Não é para perder o medo, não. É para continuar com o medo com uma dose menor, entendendo o que é preciso para se manter bem. E a ideia é assim, a gente toda semana está aqui, o Dr. Hudson já veio, a Reisla já veio aqui pela primeira vez, ela deve voltar, assim, acho que ela gostou de fazer uma livezinha. Acho que é bom porque a ideia é realmente trazer isso, é trazer informação. A nossa preocupação é isso, é trazer informação para vocês, de fontes seguras. E não sei muita viagem, é daquilo que a gente faz no nosso consultório no dia a dia, naquele bate-papo que nós temos entre os colegas, nas orientações que eu tenho com meus pacientes, com os colaboradores aqui da clínica. É assim, o que eu falo aqui para vocês é que eu estou falando com meus pacientes e é o que eu estou aprendendo e discutindo com os colegas. Então, assim, a ideia é essa, toda semana vim aqui com algum assunto de relevância. Óbvio que vocês também podem aí, do lado de vocês, estar trazendo e estimulando a gente a outras coisas que de repente a gente não pensou, tá? Mas nesse momento de crise é sempre legal, assim, vocês tem uma dúvida nisso, eu queria saber um pouco mais, e por que não a gente sentar e discutir? E aqui é realmente um bate-papo, né? Eu estava conversando com a Reisla antes da gente iniciar, que assim, a gente está sentando aqui para realmente bater um papo, não tem muito roteiro, a gente tem alguma coisa que a gente estuda, porque é importante, mas a ideia é de uma maneira mais tranquila, que a gente consiga passar para vocês aquilo que a gente passa aqui para todo mundo e que a gente seja entendido. Eu acho que a ideia é sempre essa. Tá? Eu acho que, complementando o que o Cal falou, eu acho que a questão é o equilíbrio entre o medo e o receio, né? Eu acho que o medo,
ele trava, o medo ele pode fazer a glicemia aumentar, a pressão aumentar, a imunidade baixar, enfim, ele vai trazer muito dano, né? O receio é diferente, eu acho que a gente tem que ter receio no seguinte sentido: vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos tomar as devidas precauções, né? E ter esse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio emocional aí, ele vai trazer o lado positivo, né? Até em relação às patologias que porventura a pessoa tem, até em relação ao controle de uma forma geral, né? E vai passar. Nós não sabemos afirmar quando, mas isso aí em breve é passado. Se Deus quiser, né? vai acabar. Vai passar. Então tá, pessoal, obrigado por vocês terem dado até agora aí. Obrigado, Reisla, por você ter vindo aqui. Obrigada, foi um prazer. E aí, espero que tenha sido útil, né, nossa conversa aí. Foi bastante. Aí vocês podem mandar depois aí suas perguntas, algumas coisas que vocês ainda queiram saber, que assim que a gente receber possível, a gente tá mandando de volta, tá bom? Isso aí. Tchau pra vocês. Até logo, um abraço. Agora...